Olá pessoal, como vocês estão? Bom, essa semana a gente vai trabalhar basicamente os lançamentos, tá? Então na aula de hoje, que é segunda-feira, vou começar com o lançamento, vou começar com a queda livre, que na verdade ainda não faz parte do lançamento. A gente entende bem, a gente precisa entender como funciona a queda livre, para daí a gente partir para um lançamento vertical, tá? Então vamos lá. Queda livre, o próprio nome já sugere, é uma queda livre, ou seja, eu não estou jogando o objeto, eu estou simplesmente, por exemplo, aqui eu tenho o solo, eu estou simplesmente deixando cair algo, então esse objeto vai cair livremente. A gente não vai a gente vai desprezar o ar que está aqui para facilitar todo o nosso estudo. Então se eu deixo ele cair livremente, a velocidade inicial dele aqui, ó, é zero. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender de um movimento de queda livre. Tá? Vamos passando aqui os slides e o professor vai falando. Então, ó, como o professor falou, é um movimento que ele é deixado cair do repouso. Ele não é atirado para baixo e nem atirado para cima. Quando eu atiro um objeto para baixo ou atiro um objeto para cima, ele deixa de ser uma queda livre e passa a ser daí um lançamento vertical, ok? Vamos lá então. No movimento de queda livre, isso aqui é bem importante, gente, ó. No movimento de queda livre, por exemplo, o senhor vai desenhar aqui, ó. Tá lá o corpinho, soltei, então a velocidade inicial dele aqui é zero, ok. Ele vai começar a cair, consequentemente o valor da velocidade dele vai aumentar, óbvio. Então ele vai chegar aqui com uma certa velocidade, a gente chama assim, ó, a velocidade imediatamente antes de tocar o solo, porque depois que ele toca o solo já é outra história. Então se ele chega aqui com uma velocidade, vamos inventar um valor aqui, 15 metros por segundo. Veja bem, a velocidade mudou. Então, o movimento de queda livre ele não é um movimento uniforme, e sim um movimento uniformemente variado. Ok? Se ele é um movimento uniformemente variado, vocês vão lá e pegam as três equações do movimento uniformemente variado. Mais para frente vai aparecer aqui as equações, o professor vai escrever só uma aqui para relembrar, ó, V0 mais AT, por exemplo, onde eu tenho a aceleração. Deixa eu já escrever a outra aqui rapidinho, ó. V0 quadrado mais 2A delta S, percebam, a aceleração. E essa aceleração no movimento de queda livre, ela é constante. E é a aceleração da gravidade. Então, um valor constante que vai acelerar esse corpo, digamos assim, morro abaixo, né? Esse valor é o de 9,81, na verdade, né? Metros por segundo ao quadrado. Muitas vezes a gente abrevia ele e usa a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, simplesmente para facilitar a matemática da coisa, tá? Então, continuando aqui, o movimento de queda livre é um movimento uniformemente acelerado, então como o professor já falou, né? Onde a aceleração é sempre a aceleração da gravidade. Depois o professor vai passar uma dica aqui para a gente não se atrapalhar com os sinais. Então, o movimento de queda livre, ó, ele estava aqui e começou a cair. Aqui já é um movimento de lançamento vertical. Então, quando eu estou jogando para cima, o que acontece? Ele parte com uma certa velocidade inicial, senão ele não vai sair do chão. E ele vai subindo, subindo, e como se a gravidade agora estivesse segurando ele, porque a gravidade é sempre em direção à Terra, né? Então, a gravidade, como se estivesse segurando, freando ele, então ele vai chegar lá na altura máxima com uma velocidade zero. Daí ele para e cai novamente. Então vamos supor aqui, ó, se ele saiu do chão com 1 metro por segundo, ele vai subindo, vai diminuindo, vai parar, aí começa uma queda livre. Ele volta, ó, bum, 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 volta e chega no chão com o mesmo 1 metro por segundo. Ele não ganha nada, tá? No lançamento vertical, então para cima, ele passa a ser um movimento uniformemente retardado, ou seja, está retardando a velocidade, está diminuindo a velocidade, tá? Mas igual, tu vai usar sempre as equações do movimento uniformemente variado, que são aquelas três que a gente já aprendeu. Que estão aqui, ó.
as 3 equações do movimento variado que a gente aprendeu estão todas aqui. Só um minutinho, o professor está apanhando com a caneta aqui, não sei o que está acontecendo. Aqui. Então, a velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo, posição final, posição inicial, velocidade inicial, aceleração e tempo, velocidade final, velocidade inicial, aceleração e o deslocamento. Essas são as equações que a gente vai usar. Aqui ela só está adaptada aqui do outro lado, ó, onde a aceleração vai ser sempre o valor do g. Veja bem, o deslocamento aqui, ó, como a gente está trabalhando agora na vertical, então a gente pode usar em vez de x, h, que é o de altura. Então, ó, ok? E os sinais, gente, aqui, ó, mais e menos, aí agora vai depender. Então, isso aqui é que o professor vai trabalhar com vocês nos exemplos. Quando é que eu uso mais e quando é que eu uso menos, tá? Essa é a pior parte, digamos assim. Só um minutinho, deixa eu fechar esse áudio para começar outro. Então, muito bem, vamos fazer esse exemplo aqui, que daí o professor já explica aquela regrinha de sinais ali, já vai ficar tudo mais claro. Então, ali diz o seguinte, ó, um objeto é abandonado a 80 metros do solo. Então, vamos começar por aqui. Então, eu tenho aqui, ó, um objeto que eu vou deixar cair, eu vou abandonar, e ele vai começar a cair. Então, se ele vai começar a cair, a velocidade inicial dele é 0. Muito bem. Ele vai cair, ele está a uma distância do chão aqui, ó, de 80 metros. Então, essa distância aqui vale 80 metros. Muito bem. Tá, então agora vocês têm que prestar muita atenção. Por quê? A gente precisa de um referencial. Lembra daqueles sinaizinhos de mais ou menos? A gente precisa de uma referência sempre na física. Então, uma referência, como o professor já explicou, ele é um plano cartesiano. Tu vai dizer assim, olha, cara, aqui é o x, aqui é o y. Para lá é positivo, para lá é positivo, para cá é negativo, para cá é negativo. E aqui é o zero. Então, isso é uma referência na física. Eu costumo colocar minhas referências sempre aonde começa o movimento. Então, por exemplo, assim, ó, vou colocar minha referência aqui, ó, exatamente em cima da partícula, ó, o meu eixo cartesiano. Para cá é o x, que não vai nos interessar, porque ele não vai se mexer no x. Então, na lógica, a gente coloca o y para cima, né? A gente vem educado, desde a quinta série, a colocar o y para cima. Mas não é regra. Então, eu vou colocar o meu y para baixo, aqui. E vou dizer assim, olha, esse é o eixo y e o sinal de mais é para baixo. Eu estou como se eu estivesse invertendo o meu plano cartesiano. Professor, eu nunca vi isso, eu faço diferente, eu aprendi diferente lá no ensino médio. Cara, faz como tu já aprendeu, se é melhor para ti, não tem problema. Tá? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber, no final das contas, qual é o instante e a velocidade que esse cara vai chegar aqui embaixo. Ó. Quanto tempo ele leva para cair e com que velocidade ele chega aqui. Ó. Essa é a pergunta. Tá? Então, que tipo de movimento é? Ah, um movimento uniformemente variado. São 3 equações. Qual das 3 eu uso, professor? Depende. Tu vai ter que olhar os dados que tu tem, olhar, pegar as 3 equações e tentar com alguma que dê certo. E o professor vai usar essa aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. SO VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Muito bem. Então, qual que é a distância final que ele anda? A distância final, a posição final, é 80. Ele parte da onde? Qual que é a posição inicial? Ele parte lá, aqui, ó, no zero do plano cartesiano. Então, esse cara, zero. Qual que é a velocidade inicial? A velocidade inicial é zero. Então, zero vezes o tempo, tudo esse termo aqui vai dar zero. A aceleração, qual que é? A aceleração da gravidade. Agora que vem o lance do sinal, ó. A aceleração da gravidade é sempre para baixo. Certo? Então, veja bem, o professor vai redesenhar aqui. A aceleração da gravidade é para baixo. Ok. O meu referencial, ele está assim, ó. Eu disse lá no início, para cá é mais. Opa, então está no mesmo sentido, né, professor? Na mesma direção, no mesmo sentido da gravidade? Sim. Então, aqui, de acordo com o meu referencial, como os dois estão para baixo, aqui vai ser um sinal de mais para a gravidade. É assim que tu vai definir se é mais ou se é menos. Vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Resolvendo isso aqui, tu vai ter um tempo de
4 segundos. Muito bem. Então já descobrimos qual que é o tempo. Agora, para eu saber a velocidade lá embaixo, a gente pode usar essa equação aqui, ó. Então, qual que é a velocidade final? É quem eu quero encontrar. Qual que é a velocidade inicial? 0, ele parte do repouso. Qual que é a aceleração? É a gravidade. Qual que é o tempo? Tu acabou de encontrar. Qual que é o sinal aqui que eu vou usar, professor? Mais ou menos. Tu já definiu antes? Vai usar mais. Então, positivo aqui. Então, a velocidade vai ser de 40 metros por segundo lá embaixo. Aqui tem uma outra resolução, né? De uma outra maneira. Isso aqui foi o professor pegou na internet, então se tu entender melhor por aqui, tá tudo certo, tá? O professor botou aí exatamente para isso. O exercício número 2 diz: um gato consegue sair ileso de muitas quedas, supondo que a maior velocidade com qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja 8. Então vamos começar por aqui. Então veja bem, vamos desenhar o solo aqui. Esse gato ele consegue chegar aqui, ó, com uma velocidade de 8 metros, uma velocidade final, né, de 8 metros por segundo sem se machucar. Esse gato caiu em queda livre, então ele estava em algum lugar e ele cai. Então a velocidade inicial dele é 0, ele não foi jogado, ele só caiu, ok? Então, desprezando a resistência do ar, a altura máxima de queda para que o gato não sofra deve ser de quanto? Ou seja, a pergunta é, de que altura esse gato caiu? Novamente, ó, vou botar minha referência bem aqui, ó, lá onde começou o problema. Para cá é x, não me interessa porque ele não vai andar em x. E vou dizer assim, ó, aqui é o 0 e para baixo é positivo. Tá? Como a gravidade é para baixo também, então a gravidade vai ter sinal positivo na minha equação. Muito bem. Professor, e aí, qual equação tu vai usar? Vamos lá, é um movimento variado. Vou tentar usar essa aqui para ver se dá, ó. V0 mais AT. Acho que aqui a gente consegue calcular quanto tempo ele levou para cair. Por quê? Qual que é a velocidade final dele? 8. A inicial é 0, né? Ele caiu. Ó, a aceleração 10, tá vendo? Ó? Mais por conta do meu referencial, vezes o tempo de queda. Então, o tempo de queda, esse gato leva 0,8 segundos caindo. Ok? Muito bem, mas não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo a altura. Qual que é a posição, né, que ele saiu. Então, a gente pode usar aquela equação grandona. Eu, particularmente, não gosto dela, mas muitas vezes não tem escapatória, né? Ó. E aí, vamos ver onde é que a gente chega. Então, vamos lá. A posição, ou seja, final, a altura que ele caiu, eu não sei. Altura inicial, 0. Velocidade inicial, 0. 0 a todo mundo. Gravidade, 10. O tempo de queda, 0,8 ao quadrado, dividido por 2. Isso aí vai dar uma altura de 3,2 metros. Então, um gato consegue cair de até 3 metros, 0,2 sem se machucar. Aqui também, né, gente, o professor bota aqui uma resolução já prontinha de outro autor. Se tu entende melhor por aqui, dá um pause no vídeo e olha com calma, tá? Vamos ao exemplo, que é o último dessa parte. Diz assim, um ponto material. Agora o professor vai usar uma referência diferente para a gente treinar o sinal de menos. Um ponto material lançado verticalmente para cima atinge a altura de 20 metros. Então vamos desenhar isso aí que está acontecendo aqui, ó. É um lançamento agora, ó, vertical, não é uma queda livre. Ele estava no chão, foi lançado para cima. Então se ele foi lançado para cima, já começa aqui, ó. A velocidade inicial não é 0. Ela tem um valor, que eu não sei qual que é, que ele quer, ele está pedindo na verdade no exercício. Aí esse corpo vai subir, a gravidade está para baixo, então a gravidade está freando, ele vai chegar lá em cima, opa, faltou caneta aqui, vai chegar lá em cima e vai parar. Então a velocidade final lá vai ser 0. Como eu disse no início, a gente precisa de uma referência. Eu gosto de colocar a referência onde começa o movimento, então vou botar minha referência bem aqui, ó, exatamente aqui, ó, onde começou.
para cá é o x, que nesse caso não nos interessa, e para cá é o y, e agora eu vou botar o sinal de y positivo para cá. Vou dizer, para cima é positivo. Tá vendo? Então, olha a referência que o professor usou. O professor usou essa referência, ó. Eixo y, positivo. A gravidade está para baixo, ó. Percebam? A gravidade está para baixo e a minha referência está para cima. Então, quando eu precisar usar a gravidade, eu vou usar o sinal de menos. Ele quer saber a velocidade inicial. Vamos ver, vamos usar essa equação aqui para ver se a gente consegue chegar no que ele está pedindo. Ó. Acho que vai dar. Então, qual que é a velocidade final? É zero, lá em cima. 0 ao quadrado. Qual que é a velocidade inicial? É quem eu quero encontrar. Mais 2 vezes a gravidade. Opa, menos 10. Veja bem, por conta do nosso referencial. Vezes esse deslocamento, essa altura que foi de 20 metros. Né? Esse deslocamento aqui, 20 metros. Então, aqui dá zero, né? Então, esse V0 quadrado eu vou passar para o lado de cá, vai ficar menos V0 ao quadrado, igual, do lado de cá eu vou ter menos 400. Ó. Esse menos com esse menos se anula, então eu vou ter a velocidade inicial, raiz de 400, que vai me dar 20 metros por segundo. Beleza, gente? Tá, vamos adiante aqui. Aqui também tem uma resolução aqui prontinha, né, se alguém quiser. O professor deixou um exercício proposto aqui para vocês tentarem fazer, que diz: uma pulga pode dar saltos verticais de até 130 vezes sua própria altura. Para isso, ela imprime a seu corpo um impulso que resulta em uma aceleração ascendente. Qual é a velocidade inicial necessária para a pulga alcançar uma altura de 0,2 metros? Tá? Então, olhando os 3 exemplos que o professor fez, toda a aula de hoje, vocês têm condições tranquilamente para resolver esse exercício, um exercício bem simples. A aula de hoje toda é simples, na verdade, né? Mas igual ali na frente no vídeo tem a resolução, não feita por mim, tá? O professor não gravou a resolução desse. Tentem fazer sozinho primeiro esse exercício e depois olhem a resolução. O vídeo não acaba aqui, tá, gente? Então dá um pausa agora, tenta fazer. Veja se você acertou e veja o que tem que fazer depois no final do vídeo. Ainda tem coisa para fazer, tá? Vamos lá. Então, para quem tentou fazer, essa é a solução, bem simplesinho, né? É o seguinte, ó, para encerrar, o professor postou, o professor vai botar isso aqui lá no Ava, no WhatsApp, enfim, tá? São 2 vídeos. Esse vídeo aqui, ó, que tá escrito vídeo do professor, é um vídeo que eu gravei na SATIC há muito tempo atrás, explicando sobre a queda livre. Fiz um exemplo, tá bem detalhadinho, então vai ajudar vocês no entendimento disso, tá? E esse aqui é um vídeo mais de curiosidade, que é um experimento que foi feito de queda livre, eliminando o atrito, né? Eliminando o ar numa câmara de vácuo. É bem legal, vale a pena vocês perderem um tempinho aí e olhar esse exercício, esse experimento. Tá, gente? Então a aulinha de hoje bem tranquilinha, se organizem com calma, passem todos esses exemplos para o caderno, se organiza bem direito, organiza bem o teu caderno, gente, porque isso vai facilitar a tua vida durante o semestre. Beleza, gente? Valeu, um abraço, fiquem com Deus, qualquer coisa é só chamar o professor pelo WhatsApp que a gente vai conversando. Valeu, fui!